Olá, pessoal do nono ano. Bom, pessoal, ontem não deu para postar a revisão, mas já estou postando a revisão hoje para vocês. Tá? Eu vou estar trabalhando com vocês o capítulo 5, capítulo para a nossa avaliação do dia 23. Espero que vocês tenham lido, tenham estudado bastante, porque, vejam só, o objetivo dessa revisão não é tirar você da leitura. O objetivo dessa revisão é auxiliar você em seu processo de estudo. Para isso eu fiz um roteiro, vou estar acompanhando esse roteiro aqui, seguindo ele, como se eu estivesse estudando para a prova de vocês. Mas eu vou lembrar mais uma vez, o importante é prestar atenção nas aulas em sala de aula e principalmente chegar em casa, dar aquela estudada caprichada, ler bastante, porque geografia se aprende lendo. Lembre-se que geografia não é uma matéria decorativa. Muitas pessoas ainda pensam dessa maneira, mas a gente tem que acabar com isso. É um rótulo que nós da geografia lutamos para que ele deixe de existir. Geografia é uma ciência humana, uma ciência crítica, e você, como meu aluno, sabe o quanto é importante a gente ser crítico. Tá bom? Pessoal, nós vamos estar fazendo a revisão. Eu vou trabalhar nesse momento a primeira parte. Como eu vou estar trabalhando vídeos de 15 minutos, provavelmente nós teremos de 2 a 3 vídeos para fecharmos o nosso conteúdo do capítulo 5. Tá bom? Se você se parar um pouquinho para lembrar, você vai perceber que a gente está estudando Europa Oriental. Desde o início do ano, a gente está estudando Europa. Agora a gente caminhou para o leste. Caminhamos porque conhecemos os países da Europa Ocidental, caracterizamos esses países, vimos as diferenças. E agora nós estamos indo para o leste europeu em busca de mais conhecimento sobre esses países que são tão importantes para o mundo. Não é isso? Assim como o nosso Brasil, que é um país muito importante, claro. Né? Bom, Europa Oriental ou leste europeu. Tá? Este é o título da nossa revisão. Europa Oriental ou leste europeu. Vamos caracterizar rapidamente, só para a gente entender um pouquinho. Tá? A gente tem que observar o leste europeu lembrando de alguns acontecimentos da nossa história recente. Por exemplo, o leste europeu passou por uma série de transformações no início dos anos 90, final dos anos 80, por causa do fim do socialismo soviético. Vamos rapidinho falar sobre a velha União Soviética, né? Ou vamos deixar para depois? Falar agora acho que é até melhor. A velha União Soviética ela era formada por 15 repúblicas socialistas. Bom, os países do leste europeu, tirando as 3 nações bálticas das 15 repúblicas socialistas da União Soviética, apenas 3 faziam parte do leste europeu. Fazem parte até hoje, que são Estônia, Letônia e Lituânia. Estas 3 são as únicas que eram países membros da velha União Soviética. Tá? O restante desses países são países considerados periferia privilegiada do socialismo, na realidade, satélites da velha União Soviética. Por que satélites? Porque as suas economias giravam em torno da economia soviética. É muito bom a gente estar ressaltando isso, lembrando disso. Bem, essa região do leste europeu, ela tem uma origem interessante. Ela surge no final da Segunda Guerra Mundial, se transforma em vários países, mas a realidade é que aquela região ela pertencia ao velho Império Austro-Húngaro. Tá? Então, países como Áustria, olha só, interessante que a Áustria, a gente não está estudando ela agora no leste europeu, nós estudamos na Europa Ocidental, lembra disso? Mas a Áustria fazia parte do velho Império Austro-Húngaro. Então, Áustria, Hungria, tá? República Tcheca, Eslováquia e Polônia. Tá? Se a gente pegar República Tcheca e Eslováquia, é interessante a gente observar que esses países antigamente formavam um só. O que acontece com o mundo, com o leste europeu, que houveram tantas divisões? É disso que a gente vai falar. É sobre isso que a gente vai tentar, na verdade, aprofundar. Na verdade, hoje não dá para aprofundar muito na revisão, tá? Mas você já estudou, nós tivemos muitas aulas, falamos muito a respeito desses países, tá bom? Seguindo o nosso roteiro aqui, tem mais um país, não sei se eu citei anteriormente, a Polônia, também fazia parte do velho Império Austro-Húngaro. Bacana. O leste europeu ou Europa Oriental é considerada
a parte mais pobre ou menos desenvolvida do continente europeu. Você sabe me dizer por quê? Olha a pergunta. Por que o leste europeu é considerado a parte mais pobre do continente europeu? Bem, simples. Nós podemos dizer que o leste europeu ele não participou do processo que construiu as bases do sistema capitalista. Por exemplo, o leste europeu não participou da expansão marítima e comercial europeia, portanto, não acumulou as riquezas como os países da Europa Ocidental acumularam, como o caso de Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Né? Então, o leste europeu não viveu aquele momento da forma que as nações da Europa Ocidental viveram. Outro fato, não participaram da primeira revolução industrial. Não participaram das bases da industrialização. Olha só, outro elemento fundamental para o capitalismo. Não é isso? E um terceiro ponto que coloca esses países como países menos desenvolvidos foi o fato de estarem isolados dentro do mundo socialista. Olha só, no século XX, isolados dentro do mundo socialista. Socialismo que gerou um atraso econômico muito grande para essas nações devido à sua falta de concorrência, de competitividade no mercado interno. De cada nação deixava muito a desejar com relação à competitividade dentro do seu próprio mercado. Então, o socialismo ele foi mais um empecilho para o desenvolvimento econômico do leste europeu. Bacana. Dando sequência aqui, é interessante a gente observar que nós temos alguns países que também, além do Império Austro-Húngaro, né, que desaparece, que fragmenta, Alemanha e Rússia perdem parte de seus territórios para a formação dessa região do leste europeu. Aí nós tivemos a formação dos 3 países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia. Tá? Bom, formou-se principalmente o norte da Polônia, ali naquela região. Uma região menos desenvolvida, porém não menos importante para a história da humanidade. O que acontece no leste europeu é extremamente importante, assim como foi muito importante o que aconteceu ao longo da história da Europa Ocidental. Tá? Bem, no final dos anos 80, início dos anos 90, houveram redefinições das fronteiras do leste europeu. Redefinições estas que se deram devido ao fim do regime socialista, à decadência da velha União Soviética, não é isso? E esses países eles eram extremamente cercados pela velha União Soviética. A queda de todas essas, o marco de todas essas transformações, com certeza, foi a queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim na Alemanha. Nós não estamos falando aqui desses países que vamos estudar do leste europeu. Vamos falar da Alemanha. Né? A Alemanha que se reunifica, mas que tinha uma parte que era Europa Oriental. Lembram-se disso? A Alemanha foi dividida ao meio, na década de 60, quando construíram o Muro de Berlim, e a Alemanha passa a ser Alemanha Oriental, socialista, Alemanha Oriental Socialista e Alemanha Ocidental Capitalista. Tá bom? Então, o Muro de Berlim ele simbolizava a Guerra Fria. Lembra o que era a Guerra Fria? A guerra ideológica travada entre Estados Unidos e União Soviética, uma guerra em que os dois sistemas socioeconômicos, capitalismo e socialismo, estavam sendo representados pelas duas grandes potências, os Estados Unidos, capitalismo, e a velha União Soviética, socialismo. Bacana. Então a queda do Muro de Berlim foi um marco das mudanças que aconteceram na história da humanidade. Representa o fim da Guerra Fria, onde a divisão da Europa em Oriente e Ocidente, ela começa a ir por terra naquele momento, naquela época. Tá? E essa divisão entre socialistas e capitalistas, ela também foi caindo por terra com o passar dos anos que se sucederam. Bom, Europa Oriental. O que nós sempre falamos quando citamos a Guerra Fria é justamente a rivalidade entre capitalismo e socialismo. Vejam só, o socialismo, quando implantado na Europa Oriental, ele não foi implantado de maneira tão tranquila na maioria dos países, exceto 2, a Albânia e a Iugoslávia.
né? Porque os seus líderes, os seus governantes na época, eles tinham um apoio popular muito grande. No caso da Iugoslávia, Marechal Tito, né? Marechal Tito que conseguiu implantar na Iugoslávia o socialismo tranquilamente, sem que as populações dos estados, das regiões, as províncias iugoslavas se manifestassem contra a implantação do regime. A União Soviética garantia nos países do leste europeu o bom andamento, a implantação e o funcionamento do socialismo através da força, através das tropas, da influência, do poder do Pacto de Varsóvia. Vou olhar o tempo aqui, porque nós temos 15 minutos para esse vídeo. Então, voltando. O Pacto de Varsóvia era uma entidade política e militar que correspondia à OTAN, que nós estudamos anteriormente. Lembra? OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, entidade política e militar criada para representar os interesses, defender os interesses dos países capitalistas. Claro, as potências. E o Pacto de Varsóvia era uma entidade correspondente, só que entidade política e militar que deveria zelar pelos interesses do mundo socialista, principalmente da velha União Soviética. Então, as tropas do Pacto de Varsóvia, sempre que necessárias, elas estavam presentes nos países onde haviam probleminhas com seus governos com relação ao socialismo que havia sido implantado por ali. Bom, existem diferenças básicas, eu preciso estar citando isso, entre Rússia, União Soviética, e sei que nós vamos estudar daqui a alguns meses, provavelmente daqui a um mês, não 2 meses, não, 1 mês no máximo. Vejam só, a Rússia é um país, uma das repúblicas socialistas da velha União Soviética, mais precisamente a pátria-mãe do socialismo, onde foi implantado pela primeira vez. União Soviética, a união de 15 repúblicas socialistas. 15. As 3 nações bálticas, a Rússia e mais 11 repúblicas socialistas. Tá? Não vou estar citando os nomes não, mas Geórgia, a Armênia, Azerbaijão, Turcomenistão, Quirguistão, e um monte de países ali que faziam parte da velha União Soviética. Tá? Bom, o socialismo, como eu disse anteriormente, ele era muito mal visto, na verdade não o socialismo, mas o comunismo, tá? Muito mal visto pelas populações dos países da Europa Oriental. Tá? E por isso as populações não queriam a implantação desse regime, mas o regime foi implantado na marra, com o auxílio das tropas do Pacto de Varsóvia. Então não foi algo tão pacífico na implantação. O socialismo, ele na realidade existe naquela região e ele foi imposto. As pessoas tiveram que aceitar a presença do regime socialista. Tá bom? Bom, pessoal, olha só. Quando eu falo do leste europeu, falo desse socialismo todo, dessas características, eu tenho que lembrar o seguinte, que esses países que pertenceram ao velho mundo socialista, eles hoje são economias de transição. O que é uma economia de transição? É um país que está deixando uma economia socialista, caminhando rumo à economia capitalista. Ou seja, está deixando a economia planificada, caminhando para a economia de mercado. Tá bom? Como nós temos apenas 15 minutos, eu estou dando uma aceleradinha aqui e olhando sempre no relógio aqui, porque senão a gente se perde. Mas vejam só, falta 1 minutinho ainda para a gente terminar essa parte da revisão. Como eu disse para vocês anteriormente, que nós vamos estudar essas nações como economias de transição, eu quero que vocês percebam o seguinte, que alguns desses países da Europa Oriental passam pela transição de uma maneira mais tranquila. Outros sofrem um pouco mais com essa transição econômica. Por quê? Gente, a transição, essa passagem do socialismo para o capitalismo, ela requer uma série de elementos fundamentais para que ela dê certo. Dentre eles, um mercado que seja, olha só, que seja interessante para o capitalista. Para se tornar capitalista, o país precisa se desvencilhar da planificação econômica. O desmonte da economia planificada, como é chamado, ele deve acontecer. Em algumas nações, as dificuldades são muito grandes por causa de conflitos internos, por causa da falta de desenvolvimento tecnológico, por falta de condições econômicas propícias para essa transição. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta a falar sobre as diferenças regionais do leste europeu ou da Europa Oriental. Até mais tarde com a segunda parte da nossa revisão. Um abraço.